Asteroid City é um filme de 2023 dirigido pelo grande Wes Anderson e com o roteiro dele mesmo em parceria com Roman Coppola, e nos apresenta uma família que, após ter o seu carro quebrado, fica presa em Asteroid City, cidade norte-americana onde se comemora o dia do asteroide e onde os aspectos relacionados ao espaço sideral são muito levados a sério. Porém, a graça desse filme, na minha visão, é como a sua história é contada. Por isso, hoje eu quero trazer para vocês uma análise e mostrar que dá sim para contar mais de uma história ao mesmo tempo, no mesmo filme, de uma forma bem legal. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se gostarem do conteúdo, que aí o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e recomenda para várias pessoas, sem contar que é uma métrica bem interessante para eu saber que vocês estão curtindo. É isso, sem mais delongas, vamos ao que interessa. E se inscreve no canal. Bom, o filme já começa nos apresentando o cerne da coisa, que é a história do nosso dramaturgo Conrad Earp. Ele que está desenvolvendo uma história, e o narrador, que é interpretado pelo Bryan Cranston, quem lembra aí dele como Heisenberg em Breaking Bad, né? Aproveita para nos apresentar alguns atores e também atrizes que vão compor a obra. Essa obra nada mais é que uma história que se passa no ano de 1955 e que mostra algumas pessoas indo para Asteroid City, uma cidade onde caiu um meteoro e que também está fazendo um evento para ver as invenções de jovens geniais. Então já nesse início nós conhecemos os personagens dessas duas obras, tanto os personagens da vida real, né, que é a parte em preto e branco, quanto a parte de Asteroid City, que é essa peça que o dramaturgo está escrevendo, né? Vemos que algumas coisas também são bem estabelecidas, como os pais não conseguirem se conectar com seus filhos que são muito inteligentes, ou como também o luto, que é uma coisa bem pesada e como é bem passada aqui nesse filme, tudo através de diálogos que não são tão expositivos, mas que são bastante para entendermos um pouco sobre cada personagem desses dois universos, que podem ser diferentes, mas ainda assim são bem parecidos. Sem contar também que a forma como esses diálogos são conduzidos e atuados deixa tudo muito mais teatral. Afinal de contas, nós estamos vendo uma peça, então algumas coisas podem sim ser exageradas, mas na real não é que são exageradas, mas sim que são coisas teatrais, porque é isso, né? Nós estamos vendo uma peça. Além da história dos jovens geniais e seus familiares, nós temos alguns outros personagens, né? Como as crianças que estão ali na escola e a professora deles. Nós também temos os músicos, que inclusive nós temos o Seu Jorge ali naquela trupe de músicos, sem contar também ali o dono daquela pousada, vamos dizer assim, que é o Steve Carell aí, que é o Michael Scott, né? Todos esses núcleos são bem apresentados aqui no começo do filme, e depois nós voltamos para a vida real, no qual o Eugene Steinbeck, que é esse personagem que faz aquele fotógrafo de guerra, pai daquelas 4 crianças na peça ali, e na vida real faz esse ator, né, que interpreta esse Eugene, está conversando com o dramaturgo, aquele cara que está desenvolvendo o roteiro, né? Ele diz que não entende muito sobre o seu personagem, não entende as motivações e os sonhos dele, e por conta disso ele está com um pouco de dificuldade de se aprofundar ainda mais nesse personagem, que é muito real isso, né? As pessoas não... Pô, como que você vai interpretar alguém que você não entende, que você não sabe as motivações, os sonhos e tudo mais? E essa cena é bem interessante para desenvolver um pouco mais sobre essa vida real que nós não tínhamos visto tanto antes no começo do filme. A gente viu só a escalação ali dos personagens, né, dos atores para interpretar esses personagens e tudo mais. Aqui nós vemos como o Helge se sente, né, inseguro com esse papel, quase como se ele não se sentisse bom o bastante para ele, para interpretar esse papel, que é um dos papéis principais ali da obra, né? Porém, eu não acho que seja tão isso, eu acho mais que é o fato dele não entender realmente as motivações do seu personagem, o que faz com que ele não consiga desempenhar o seu papel no seu melhor estilo, porque ele não consegue deixar aquele personagem incrível, porque se você não consegue entender as motivações do personagem, você não vai conseguir fazer ele, não vai conseguir deixar isso de uma forma dinâmica, de uma forma natural, né? Que é algo muito ruim no teatro. Ele troca uma ideia então com esse dramaturgo, ele acaba pedindo algumas dicas, algumas sugestões para ele, e ele no final dessa cena ele interpreta ali o papel da maneira que ele acha que deveria ser interpretado. Tipo, ele tá tentando dar o toque pessoal dele para esse personagem, que é uma coisa bem interessante, né? Essas cenas ajudam a entender que
que o ator, né, o Jason Schwartzman, que é o ator da vida real, né, interpreta duas pessoas completamente diferentes, não completamente, mas duas pessoas diferentes aqui nessa obra. E isso deveria ser mesmo, porque um da vida real ali, preto e branco, é o ator, né, que tá fazendo o personagem, enquanto na versão colorida é o personagem. Então ele tinha que ser duas pessoas diferentes, e isso fica bem claro, pelo menos pra mim. E a direção do Wes Anderson também é muito boa nisso, porque mesmo nessas cenas preto e branco, que deveria ser a realidade, ela tem um tom teatral também. A câmera ela é de frente para um plano aberto, quase como se fosse uma sitcom. Então dá a impressão de que essas duas histórias são teatrais, sabe? Dá essa impressão de que essas duas histórias são peças de teatro e que funcionam juntas. Pois enquanto vemos os dramas pessoais dos personagens em Asteroid City, vemos os dramas dos atores na vida real também. Então essas peças funcionam juntas aí, né? Essas duas peças. Uma não é uma peça, é uma vida real, mas ela é gravada como se fosse uma peça ali. Vamos na minha visão. É só sempre minha opinião. E isso fica muito claro na cena em que manda um garoto para chamar a personagem da Scarlett Johansson, a Mid Campbell, para voltar para a peça. Ela que parece ter brigado com o dramaturgo e não querer mais participar daquela peça ali por causa de disputas de egos, né? Nós entendemos um pouco mais sobre essa personagem dela e como ela é parecida com a personagem que ela faz em Asteroid City. Então temos essa diferença entre esses dois personagens, entre esses dois atores, vamos dizer assim, né? Enquanto o personagem do Aug é um pouco mais diferente, na peça ele é uma pessoa um pouco mais amargurada pelo luto e que tem seus objetivos. Na vida real ele é uma pessoa que quer ir a fundo do seu papel, quer entender como o seu personagem pensa, enquanto o que vemos da Scarlett é uma coisa um pouco diferente dele, é algo mais parecido com a sua personagem de Asteroid City. É uma estrela que não sabe muito bem o que fazer, ela não entende seus próprios objetivos e também seus sonhos, ela não sabe como dar o próximo passo. Enquanto isso, voltamos para Asteroid City e nós vemos um alien pegando um asteroide e indo embora. Ele mete a fuga ali, vai embora e não dá nem tchau. E aqui começa a entrar uma parada que eu havia mencionado no começo do vídeo, pois depois desse acontecimento eles são obrigados a ficar em quarentena e nós vemos como os pais não entendem definitivamente os seus filhos. Todos esses pais sentem como se houvesse uma barreira que impedisse eles de se aproximarem dos filhos dele. Principalmente três pais que eu quero mencionar mais incisivamente aqui, que é o Aug, a Mid e também o J.J. Kellogg, que é outro personagem ali que aparece na trama, né? Isso porque, além de seus filhos serem inteligentes, ainda assim são adolescentes e eles não sabem como se conectar com esses jovens, né? E mesmo assim eles não buscam entender um pouco esses jovens, eles não buscam ter um diálogo, não buscam ter uma conversa um pouco melhor com esses jovens, é só, né, eles só estão lá tentando levar a vida como dá, tá ligado? Tipo, eles não tentam trocar ideia, tentar ver o outro lado, o ponto de vista deles e tudo mais, eles só deixam a vida passar, né? E aqui eu quero fazer uma rápida pausa do ponto principal do vídeo, né, que é falar sobre como essas duas histórias são bem contadas, pra falar sobre uma coisa que eu achei bem legal durante o filme também, que eu queria mencionar aqui, né? Quando o personagem do Kellogg pergunta para o filho dele o motivo dele sempre querer que o desafiem a fazer algo, o jovem Clifford responde que não sabe o motivo, que talvez seja para que as pessoas saibam da existência dele. Essa é uma das minhas cenas favoritas do filme, porque mostra como esse personagem, que é bem secundário, essa é a verdade, ele é um personagem secundário, mas ainda assim é bem desenvolvido em questões de segundos. Ele é um jovem que é bem inteligente, ele é muito inteligente, ele constrói uma arma muito forte que mata a pessoa só com uma rajada ali, mas ainda assim ele é uma pessoa bem insegura e querendo ser notado pelas pessoas, que é algo que eu achei bem interessante aí, que o Wes Anderson ali conseguiu trazer pra obra. Achei genial, achei essa parte muito legal do filme aí. Toda essa cena ali, pedindo pro pai dele desafiar ele, é bem interessante ali, e termina com um alívio cômico bem bacaninha também. Eu gosto demais dessa cena aí. E pra finalizar esse vídeo, então, eu quero abordar algumas cenas que se passam no contexto da vida real ali, em preto e branco, né? A primeira cena que eu quero falar é sobre o Schubert, que é o diretor da peça que está se separando. Ele tá sendo uma pessoa ali que perdeu um pouco o amor pela vida e acaba dormindo no trabalho, que é algo bem triste, né? E por mais que pareça pouco, o personagem até que é bem interessante, por isso que eu senti que deveria ter sido explorado um pouco mais, sabe? Eu não acho que ele tenha tantas cenas relevantes, ele tem uma cena aqui e outra no final, mas ainda assim é um personagem que quando aparece ele tem uma camada bem interessante, né? Nós temos outra cena também em que o personagem Aug está sem entender ainda mais as motivações que levam esse personagem a fazer as coisas, a ter as suas ambições, né? Ele acaba indo tomar um ar ali, depois
depois que ele dá a deixa dele, ele sai pela coxinha ali pra tomar um ar, ele acaba encontrando essa atriz que faria a esposa dele, mas que ela foi cortada durante as gravações ali, durante os ensaios, né? Durante o primeiro ensaio, cortaram a personagem dela porque acharam que era irrelevante. E aí eles trocam uma ideia, ele consegue finalmente entender o objetivo do personagem dele, e essa cena é muito interessante porque mostra como ele precisava só olhar para fora do personagem dele para entender as motivações do personagem mesmo, né? Ele queria entender um pouco mais sobre ele e ele tava buscando as coisas no personagem quando ele deveria ter buscado as coisas fora do personagem, que é algo que eu achei bem interessante. Ele dizia que o personagem precisava de um motivo e tudo mais, e alguma coisa que o fizesse entender como esse personagem pensaria e agiria. E o que acaba fazendo isso foi uma cena cortada ali em que eles ensaiam no final do filme ali, quando ela conversa com ele, quando ela tenta fazer ele lembrar que ela estava na peça, mas foi cortada, né? Isso é muito interessante para mostrar uma coisa também, que às vezes quando você corta alguma coisa do filme, você acaba perdendo um pouco da substância dele, daquela essência que o filme teria se tivesse todos os momentos ali, né, sem ser cortado. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer sempre, né? Filmes de 4 horas podem ser sem substância nenhuma, enquanto filmes de 1h30 podem ter uma substância, uma mensagem muito legal. Por exemplo, meu filme favorito é o About Time, que ele tem 2 horas de duração pô, não tem como dizer que esse filme não tem substância, porque sempre que eu assisto ele eu choro demais. E outro filme aí, em comparação, o Snyder Cut, eu acho que é um filme bem ruim e ele tem 4 horas, né? Então é só pra deixar meu ponto aí, né, bem explicado aí, pra não ficar dúvidas aí, né? No final das contas, então, o que importa definitivamente é como é contada a história. E esse vídeo todo foi sobre isso, né? Como você conta uma história. Eu achei que esse filme ele soube contar 2 histórias de forma bem diferente. Uma, ele conta a história de personagens ali, de pais que não conseguem entender seus filhos, de personagens secundários ali que também tem uma camada bem interessante, e na vida real também ele conta ali sobre pessoas, né, sobre pessoas tentando entender um pouco mais sobre o seu personagem, sobre os dramas da vida pessoal e tudo mais. Então eu achei que esse filme consegue abordar muito bem essas 2 histórias aí que ele quer passar, né? Várias histórias, na verdade, são vários personagens, mas são 2 núcleos diferentes ali, vamos dizer assim, né? Bom, essa foi a minha análise sobre o filme Asteroid City de Wes Anderson. Claro que essa é só a minha interpretação do filme. Se vocês discordam, deixa aí nos comentários, que vai ser bem interessante trocar essa ideia com vocês aí. Então deixa aí nos comentários a sua opinião e tudo mais. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se gostaram do conteúdo. Não precisa só concordar, mas pode deixar o like aí que já ajuda demais. Se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos, que tem bastante coisas interessantes aí, coisas muito legais. Verifiquem a descrição desse vídeo, compartilhem com quem vocês acham que vai ser interessante esse vídeo, comentem dicas e sugestões aí do que vocês querem ver aqui no canal. É isso, muito obrigado e até a próxima análise.